Olá, boa noite, doutores. Agora sim, vamos iniciar o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, só gostaria de confirmar tudo bem. Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos ver se vocês conseguem visualizar bem. Acho que sim, né? Tudo certo? Alisson, só dá um okzinho para mim. Todo correcto. Ah, graças. Então vamos iniciar. Esse é um webinar, ele é promovido pela Nemotec. Para quem não sabe, a Nemotec é uma empresa da Espanha que desenvolveu o software Nemocast, que é o melhor software de planejamento ortodôntico do mundo. E hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês a minha experiência aí na planificação nesse software que eu gosto muito. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez por estar aqui. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta no final dessa apresentação, eu posso responder. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Andresa Furtado, sou ortodontista, sou de Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu trabalho na minha clínica, na Onyx. E além da minha clínica, nós temos um estúdio digital que é a Onyx 3D. Vou abaixar aqui um pouquinho para vocês me escutarem. Que é onde eu faço o uso do software Nemocast para o planejamento dos casos dos meus pacientes e de outros ortodontistas também, onde nós planejamos, realizamos o setup, né? E a fabricação dos alinhadores. Eu sou colaboradora da Nemotec, dou curso sobre setup de alinhadores e tenho capacitado aí muitos ortodontistas digital, até fora do Brasil, em diversos países da América Latina e na Espanha também. Eu gosto muito de dar aula, fiz mestrado, dei aula na universidade bastante tempo, na graduação de odontologia, né, na ortodontia, aqui na minha cidade, em Tubarão. Mas hoje eu me dedico a compartilhar meus conhecimentos com profissionais, assim como eu, são apaixonados por tecnologia. Então, nesses últimos 20 anos, né, a ortodontia ela foi revolucionada pelos avanços tecnológicos. Então, as imagens tridimensionais, como a tomografia, scanners intraorais e, principalmente, o uso de software de planejamento virtual. Então, aqui no software Nemocast é onde a gente reúne todas essas informações do paciente. A tomografia, ela é alinhada com os modelos digitais, além da fotografia, e com o uso dessa tecnologia, revolucionaram e melhoraram o diagnóstico, o planejamento e a capacidade de fabricação dos alinhadores. E hoje eu vim mostrar um pouco das aplicações no software, no Nemocast, que, do meu ponto de vista, assim, revolucionou minha ortodontia, o meu diagnóstico, o planejamento, e venho aí a cada dia obtendo melhores resultados no sorriso dos meus pacientes, não só dos meus pacientes, mas de outros ortodontistas também, que nós trabalhamos em conjunto. O objetivo desse webinar, então, é demonstrar o planejamento virtual para alinhadores, o setup, associado ao uso dos mini-implantes, através de casos clínicos reais. Quando, como e por que planejar? Então, o uso dos mini-implantes, né, ele é uma ferramenta essencial dentro da nossa clínica ortodôntica. Hoje a gente não se vê mais fazendo ortodontia sem ter a ancoragem esquelética, né? Então, é a forma mais eficaz da gente preservar a ancoragem, mover os dentes, evitando extrações e até em casos cirúrgicos. A minha intenção com essa aula não é trazer algo muito teórico, e sim clínico e demonstrativo no software. E, por isso, trouxe casos clínicos, né? E mais
algumas demonstrações das aplicações no Nemocast. Então, os alinhadores e os mini implantes, né, eles vieram assim com tudo para aumentar e ampliar nossas possibilidades de tratamento, principalmente em casos que a gente apresenta aí uma baixa previsibilidade para os alinhadores, como esse caso, que aí a gente tem um premolar que está numa posição difícil, né, o segundo premolar aqui, super inclinado, o que dificulta com que o plástico possa abraçar, envolver esse dente e consiga extruir o dente da forma com que a gente espera. Então, para esse caso, pensando na biomecânica e na linha de ação de força para o movimento que eu queria realizar, no meu planejamento inicial, então, era instalar os mini implantes entre os premolares. E aqui a gente observa a radiografia panorâmica, um espaço reduzido para essa instalação, né? Então, o grande problema é que durante a inserção dos mini implantes, existe um risco de colisão das raízes com os dentes. A colisão dos mini implantes com as raízes dos dentes. Então, mesmo assim, né, fazendo uma radiografia periapical, a gente observa que aqui a gente tem uma anatomia um pouco diferenciada. Essa inserção, principalmente nesse caso, ela acaba tendo um risco maior de lesionar a estrutura dentária, né, à medida que a gente for instalar esse mini implante. E uma das soluções para minimizar esse risco é utilizar um guia cirúrgico para uma instalação segura. No Nemocast, a gente pode, através, né, do uso da tomografia do paciente e dos modelos digitais, nós podemos alinhar essa tomografia com esse modelo digital e construir essas raízes. E com isso a gente consegue visualizar de uma maneira muito segura a anatomia dos dentes, né, a anatomia radicular e a relação com os mini implantes. E com isso, construir uma guia digitalmente. Então, a partir do momento que a gente constrói essa guia, a gente imprime essa guia, materializa isso, né, numa impressora 3D, e o que torna isso um pouco mais seguro em relação à instalação. Porque a literatura mostra que, de fato, os fatores fundamentais para o sucesso da instalação dos mini implantes inclui o quê? O comprimento, o diâmetro do mini implante, local da inserção e a idade do paciente. E no software nós podemos provar diferentes tipos de mini implantes, né? O próprio software tem aqui diversas marcas comerciais, o tipo de mini implante e diversos tamanhos, então a gente pode ir provando e visualizando isso nos cortes tomográficos para que tenha uma maior segurança nessa instalação. E à medida que a gente visualiza o corte, então, sei lá, se em um determinado caso você necessite aí uma bicorticalidade, de uma maneira muito segura a gente consegue observar isso aí. Essa biblioteca, né, para quem já é usuário do Nemocast, se caso não esteja instalado isso no seu software, pode entrar em contato com o suporte técnico da Nemo para verificar, tá? Para fazer essa instalação. Então, em uma revisão sistemática, com uma meta-análise que foi publicada em 2021, concluiu que utilizar as guias cirúrgicas 3D para a instalação dos mini implantes são especialmente aí benéficas para pacientes, principalmente que têm os espaços interradiculares estreitos. Instalar esses mini implantes com precisão, sem atrapalhar as raízes dentárias e outras estruturas, ele é crucial para a segurança e estabilidade dos movimentos. Então, Kuroda, em 2007, afirmou que essa proximidade da raiz, ele apresenta o maior risco de falha durante o uso dos mini implantes.
E para reforçar isso, eu vou mostrar um caso para vocês dessa minha paciente que foi tratada com alinhadores e mini implantes para auxiliar na intrusão dos incisivos. Esse caso eu fiz o planejamento somente no Nemocast dos alinhadores, então não foi realizado nenhum tipo de guia e instalação para os mini implantes. Fiz a instalação de uma forma convencional. E durante o tratamento, né, à medida que a gente foi trabalhando a sequência dos alinhadores com a intrusão dos dentes anteriores, eu observei aí uma certa instabilidade do mini implante desse lado esquerdo. E que, de fato, acabou gerando a perda desse mini implante durante a movimentação ortodôntica. E o problema maior de perder isso durante o tratamento também é que ele acaba gerando uma insatisfação por parte do paciente, porque no fim eles têm que passar novamente pelo procedimento e isso acaba não sendo algo muito agradável. Então, a minha paciente, nesse caso aqui, especialmente, ela ficou um pouco chateada de ter que recolocar e tal, e com os movimentos, e como esses movimentos aqui que precisavam finalizar para o caso, eu percebi que a biomecânica que eu precisava não teria tanto problema eu ativar os elásticos dessa maneira. E foi o que aconteceu. O caso eu acabei finalizando dessa forma, sem recolocar o outro mini implante, né? E aqui no final, só para vocês observarem o resultado no sorriso da paciente, a melhora na curvatura do sorriso. E aqui a comparativa dos modelos, né? O modelo antes da intrusão e após a intrusão, com uma sobreposição e uma certa transparência na malha para evidenciar mais essa intrusão. E, bom, então, vamos agora falar do planejamento no Nemocast, né, dos alinhadores e mini implantes, de que forma a gente trabalha, de que forma a gente pode fazer. Então, uma das perguntas que eu comentei no título desse webinar é quando que nós vamos planejar, né? Então, para a gente responder essa pergunta, né, de quando planejar alinhadores e mini implantes, é importante a gente conhecer a eficiência dos alinhadores. Porque, apesar dos alinhadores terem vantagens aí, com maior estética, conforto, né, quando comparado com aparelhos fixos, os alinhadores, eles são aparelhos removíveis e eles apresentam forças intermitentes e que vão acabar competindo muitas vezes com a oclusão. E biomecanicamente, o plástico, ele é pior que o aparelho fixo, né? Porque ele não oferece aquela flexibilidade para um controle do sistema de força específico. E além do que existe um certo relaxamento de tensão do plástico, que ele acaba muitas vezes se deformando. Então, a literatura mostra que a propriedade do plástico, dos alinhadores, são as principais responsáveis aí por sua incapacidade de aplicar um controle de raiz. Bom, então se não controla bem a raiz, esse aí já está um grande problema. Bom, se a gente visualizar em uma linha do tempo a literatura, os estudos sobre a eficiência do sistema dos alinhadores, né, comparando o movimento previsto no planejamento virtual com aquele efetivamente, né, obtido após o tratamento, que é dessa forma que esses trabalhos foram desenhados, ou muitas vezes compararam não ao final do tratamento, mas ao final de uma série de alinhadores, a literatura mostra que sim, que existe uma evolução, né, em 2019, 41% de eficiência e 2020, 50%, né, então mostra que evoluiu, mas ainda a gente tem uma eficiência em torno de 50% do previsto. Claro que isso não quer dizer, né, que se eu tenho 50% do que nós planejamos vai acontecer, mas existem
movimentos que são mais previsíveis e outros são mais difíceis. E nesse caso desses estudos, o cálculo foi realizado incluindo todos esses tipos de movimento. Então, de fato, alguns movimentos ortodônticos, né, são mais fáceis para os alinhadores produzirem e outros não. Então, falando um pouco de biomecânica, qual seria o movimento padrão dos alinhadores, né? O movimento padrão dos alinhadores é um movimento de inclinação. E para entender isso, é só a gente aplicar o conceito de biomecânica. Então, por exemplo, se eu vou aplicar uma força sobre a coroa do dente, né, como aqui, uma força em direção à distal, a força vai ser aplicada e essa força ela está distante do centro de resistência do dente. E aí o que acontece? Consequentemente, vai gerar um momento, vai gerar uma inclinação. Então, se o meu caso eu quero esse tipo de movimento, movimento de inclinação, ou seja, se ele é favorável para o meu caso clínico, beleza, né? Tudo certo. No entanto, se o meu objetivo do tratamento, eu quero alcançar um movimento dentário puro de corpo, né? Ou seja, uma distalização de corpo, sem que o dente incline nada, exclusivamente com alinhadores, torna-se isso muito desafiador. O bom é que em muitos dos nossos casos, esse movimento de inclinação é um movimento que a gente precisa. Então, assim, ó, vários casos de apinhamento, de espaçamento, é esse movimento simples de inclinação que nós vamos programar e que ele é super previsível com os alinhadores. E os casos vão muito bem. Então, deixa eu mostrar um caso para vocês que foi planejado no NemoCast, tratado com alinhadores, onde os movimentos planejados, eles eram previsíveis, como nesse caso, tinha uma mordida aberta, diastemas, e o movimento que foi programado era um movimento simples de inclinação. E chegando ao final do resultado, numa pequena sequência de tratamento, funcionou muito bem. Aqui numa vista lateral, a gente consegue observar também o planejamento virtual e o resultado ao final do tratamento, como melhorou essa inclinação, fechou a mordida, enfim. Então, a grande dúvida, né? Então, é quando que a gente vai precisar, de fato, dos mini implantes, em conjunto com os alinhadores, né? Então, a gente vai precisar quando esses movimentos que nós vamos planejar no software são difíceis para o alinhador entregar. Então, nós vamos sempre pensar na biomecânica, no sistema de força que foi planejado, se isso é possível para o alinhador entregar ou não. Então, de uma forma geral, nós vamos instalar os mini implantes em conjunto com os alinhadores, estaria bem indicado quando a gente tem casos severos, movimentos dentários aí específicos ou como um reforço de ancoragem. E por isso que o setup virtual, ele é a melhor ferramenta para o ortodontista desenvolver essa biomecânica correta para cada caso. Essa minha então, isso é muito legal de a gente planejar isso no software, porque a gente consegue entender o tipo de movimento que foi planejado e se biomecanicamente eu vou conseguir esse resultado com o meu tratamento dos alinhadores. Deixa eu só fechar a porta aqui. Um instantinho. Tem um barulhinho ali fora que está incomodando. E quando a gente faz esse planejamento no NemoCast, e esse software, ele é o melhor software que tem para planejar, para o estagiamento dos alinhadores. Para mim é o grande diferencial, assim, do NemoCast, porque a gente consegue editar a timeline com uma maior facilidade, tá? Então, para falar um pouco mais de biomecânica, de estagiamento e o uso dos mini implantes no NemoCast, eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Essa é a minha paciente, a Marina.
ela veio em busca, né, de tratamento ortodôntico para melhorar o sorriso. Então, ela apresentava aqui as arcadas bem estreitas, né? Nós vamos observar aqui um torque bem negativo dos dentes posteriores. E na fotografia de perfil sorrindo, observamos também um torque negativo dos incisivos superiores. Aí, ó, uma inclinação dos incisivos, um incisivo bem verticalizado e lingualizado. Na foto intrabucal aqui, uma sobremordida exagerada, lado direito e lado esquerdo, né? A gente vê os molares, eles estavam em classe 1, mas os caninos ligeiramente em classe 2. E numa vista oclusal, ela praticamente não tinha assim muito apinhamento no arco superior, tinha até aqui um pouquinho de diastema entre o canino e o premolar. E o arco inferior bem contraído, os caninos inferiores bem lingualizados, as radiografias da Marina, a teleradiografia e a panorâmica. E aqui a gente vê o modelo digital já no software, no Nemocast. Esse modelo digital ele foi orientado de acordo com a face do paciente. E aqui a sobreposição do modelo na tomografia e também na fotografia. O modelo digital, eu vejo assim, que quando ele está bem orientado pela face, né, ele ajuda muito no planejamento, porque a gente tem uma posição real do plano oclusal do paciente. Isso é um bom guia para a montagem da posição final dos dentes no setup. E é uma das vantagens do Nemocast, porque a gente pode incorporar todos esses arquivos da paciente, o modelo, a foto, a tomografia, tudo junto. Então, aqui nós temos os modelos em uma vista oclusal, né? Observem aqui os arcos bem estreitos, né? E o torque bem negativo aqui dos incisivos. E aqui nós temos o setup, a posição final que foi planejada para o arco superior. Então, o setup final, certo? A posição que eu desejo. E aqui a sobreposição do modelo inicial, que está em amarelo, e o setup final. Então, a gente consegue ver essa direção de movimento programado para o caso, né? Vamos ver aqui numa vista um pouco mais aproximada. Olha só, observem aqui que nós tivemos programado a expansão do arco superior, dos dentes posteriores, né? E aqui nos incisivos, o que foi planejado? Torque, intrusão e retrusão desses incisivos. Bom, então tá aí. Aí temos a tomografia da Marina e no setup virtual a posição inicial do incisivo. Como esse incisivo estava posicionado em relação ao tecido ósseo. E aqui a posição final que foi planejada para os incisivos. Então, falando um pouquinho de biomecânica, né, e para entender isso, observem a posição que está o dente. Essa aqui é a posição final que foi planejada. E quando eu penso, né, nesse movimento que foi planejado, basicamente eu tenho o quê? Um movimento radicular. Por quê? Porque nós temos um torque radicular aqui, né? Praticamente, a coroa, ela não está movendo. Então, nós temos, imagina, vou fabricar um alinhador, certo? Vou exagerar e vou botar ele aqui na posição final. E quando eu pego esse alinhador na posição final e vou colocar na posição de início, o que a gente consegue observar? Que eu tenho aqui o quê? Um ponto de pressão por palatino, mais por incisal. E além disso, nós temos aqui um movimento, uma pressão na região cervical, por vestibular. E a gente sabe da deficiência do plástico nessa região. É muito difícil a gente pensar que o plástico vai
vai aplicar a força e nós vamos conseguir puramente um movimento radicular. E aqui, observem em rosa a comparativa, né, da posição de início e a posição de final, a dificuldade que o alinhador vai ter para realizar esse tipo de movimento. E por quê? Porque é um plástico que eu estou atuando a força na coroa, que vai realizar um movimento radicular puro. Então, eu tenho um pouquíssimo movimento coronal e sim um movimento radicular. Por isso que é tão desafiador para o alinhador realizar todos esses movimentos juntos. E quando eu faço o planejamento, boto o dente na posição final, o software ele vai gerar uma sequência automática. A partir do alinhador 1, todos os movimentos programados vão começar a movimentar. E quando eu observo essa sequência, né, então eu tenho programado nesse dente a intrusão, o torque, lingualização, programado tudo junto. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, será que vai funcionar isso? Então, será que o plástico ele vai conseguir fazer todo esse movimento radicular? É óbvio que não vai funcionar. Assim como na ortodontia fixa, a gente não consegue fazer isso tudo junto. Normalmente com aparelho fixo também é assim. Então a gente corrige o torque, intrui e retrui. E o estagiamento, nesses casos de alinhadores, ele também tem que ser assim, para dar certo, né? Ele também tem que ter essa mesma sequência. Então, nesse caso, o que é importante a gente fazer? A gente tem que corrigir o torque. Depois de corrigir o torque, aí sim eu posso intruir o dente. Mas então, por que eu tenho que separar o torque da intrusão? Olha só que legal essa imagem aqui da tomografia da Marina no NemoCast, né? Quando a gente coloca o mouse sobre a tomografia no Nemo, já de forma ali, só colocando o mouse já aparece, tá vendo esses numerozinhos em amarelo? Ele está mostrando a densidade das estruturas. Então, observa a diferença da tábua óssea vestibular em comparação com o osso alveolar. Eu tenho ali 1000 e pouco a vestibular e ali 300, 400 o osso alveolar. Então, o que isso quer dizer? Se eu intruir esse dente já no alinhador 1, em conjunto com o torque, contra essa cortical, é praticamente impossível. O plástico ele não vai conseguir. O osso da tábua óssea vestibular ali é muito duro. Então, por isso a gente vai ter que estagiar o caso. Então, a gente vai corrigir o torque e depois a gente vai intruir. Então, depois da intrusão, aí nós vamos retruir. Então, essa é a sequência que a gente tem que trabalhar na timeline para fabricar esses alinhadores. O problema é que só separar os movimentos, né, de torque e intrusão e retrusão, separando o torque, observem ali o movimento que o dente faz. Ele ainda continua sendo um movimento radicular. E aí, nesse caso da Marina, o que eu fiz? Eu modifiquei o planejamento, a sequência, e adicionei um movimento de vestibularização. Então, uma pró-inclinação, eu pró-inclinei e apliquei o torque, e aí sim, isso passa a ficar mais previsível, e aí depois sim, nós vamos intruir e retruir. O detalhe importante, quando a gente faz e programa essa pró-inclinação, é que abre espaço. E se abre espaço, a paciente tem que estar a par dessa etapa do tratamento, né? E aí depois também a gente vai ter que programar mais alinhadores para fechar esses espaços. Mas é a alternativa para que esse movimento seja mais previsível. Então, essa foi a sequência dos alinhadores, né? Os primeiros alinhadores realizaram esse movimento pró-inclinando a coroa do incisivo para melhorar a previsibilidade da correção do torque.
E aí, depois, nós tivemos aí a etapa de intrusão e retrusão. Mas esses primeiros alinhadores, basicamente, foi isso. E aqui tem o aspecto do plástico, que ele apresentava esse ponto de pressão na vestibular dos incisivos. E aqui a comparativa após 8 alinhadores, corrigindo o torque desses dentes. Então, a gente já consegue ver uma certa melhora, né? Viu que abriu espaços também, né? Uma certa melhora em relação à inclinação dos incisivos. Aqui, na sequência do tratamento, né? No alinhador 12. Nessa etapa de tratamento, então, eu já tinha alcançado uma boa melhora, né, em relação à expansão do arco, só que o arco inferior, principalmente, eu precisava corrigir a sobremordida, né, e melhorar o nivelamento da curva de espelho. E nessa etapa do tratamento, foi quando eu conversei com a Marina, uma forma da gente otimizar o resultado e utilizar os mini implantes em conjunto. Então, eu fiz um novo escaneamento, tá? E nesse novo escaneamento, eu programei a intrusão de canino a canino no arco inferior. Então, tinha cerca de 2 milímetros aí de intrusão pura programada. Expliquei para ela que com a ancoragem dos mini implantes, eu poderia programar a intrusão dos 6 dentes anteriores ali ao mesmo tempo. Porque normalmente quando a gente precisa intruir os 6 dentes, os 6 de canino a canino, nós precisamos estagiar essa intrusão. Então tem que intruir primeiro os caninos na sua totalidade e depois intruir os 4 incisivos. Nesse caso, usando os mini implantes, eu podia programar essa intrusão dos 6 dentes ao mesmo tempo. Então, em conjunto com os elásticos e mais em conjunto com os alinhadores e os elásticos e os mini implantes, eu poderia programar essa intrusão sem estagiar. E aí, consequentemente, poderia ir mais rápido com o tratamento e de uma maneira mais efetiva. E foi isso que foi planejado. Então, o setup virtual foi programado 13 alinhadores no arco inferior, em conjunto com os dois mini implantes entre caninos e incisivos, né, para o nivelamento da curva de espelho. No arco superior, então, eu programei 20 alinhadores no arco superior. Eu até já queria ter programado mini implantes no arco superior, mas para que fosse algo mais tranquilo para a paciente, a gente resolveu iniciar somente no arco inferior e depois iniciaríamos no arco superior. E assim foi feito o tratamento, os mini implantes instalados, aqui já numa fase mais adiantada do tratamento, mas para mostrar para vocês a forma com que eu trabalhei a ativação, eu fiz 2 recortes aqui por lingual dos caninos, como os caninos estavam mais lingualizados, foi mais conveniente para esse caso trabalhar dessa forma. Numa fase um pouquinho mais à frente, eu modifiquei um pouquinho a ativação, colocando um pouquinho mais anterior. Então, dependendo do caso, pode haver uma modificação na posição dos elásticos, nesse caso, trabalhei assim. E aqui, ao final dos 13 alinhadores, que deu super certo, né? O arco inferior estava super nivelado, conforme o setup virtual. Aqui a fotografia oclusal e a comparativa do modelo inicial da paciente e ao final ali dos 13 alinhadores. Chegando aqui ao final dos 13 alinhadores, a fotografia, né, a frontal, lateral, direita e esquerda, e aí a gente vê a relação entre os arcos, né? Eu tinha um arco inferior muito bom, porém o arco superior eu ainda precisava intruir o arco superior e também fechar os espaços. Aqui a comparativa
desse modelo, ao final dos 13 alinhadores, a gente observa que realmente os incisivos, né, melhoraram o torque, e eu precisava, então, agora era intruir e fechar os espaços. E aí foi que eu voltei a conversar com a Marina sobre instalar mini implantes no arco superior, porque o arco inferior foi tudo muito bem, muito rápido e super bom, e porque eu precisava ainda, queria muito melhorar a curvatura do sorriso dela. Queria intruir os dentes anteriores ali. A intrusão era uma intrusão mais de 1 milímetro, e eu também fiquei com receio de, no momento que eu fosse retrair, fechar os espaços, eu poderia perder aquela melhora do torque. Porque o torque radicular e o controle radicular com os alinhadores é algo difícil. Então, eu resolvi fazer o planejamento, nesse caso, né, nesse momento aqui, eu conversei com ela topou em colocar os mini implantes, e eu resolvi fazer o planejamento virtual dos mini implantes, justamente por causa da proximidade das raízes e para eu diminuir o risco ali de instabilidade durante a movimentação, para que não corresse o risco de perder os mini implantes durante o movimento que eu precisava fazer. Então, ela fez uma nova tomografia para o planejamento virtual dos mini implantes, em conjunto com os alinhadores. Então, aqui foi legal até para ver essa comparativa de resultado, o que eu consegui com os alinhadores somente. Até esse momento aqui eu não tinha usado mini implante ainda no arco superior. E a comparativa aqui do dente 11, a gente vê que de fato melhorou o torque no dente 11, no dente 21 também. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai realizar esse planejamento dos mini implantes com os alinhadores no planejamento virtual, no NemoCast. Porque o que é legal do Nemo é que a gente pode inserir os mini implantes no setup virtual. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ver a relação dos mini implantes com as raízes dos dentes no início, né, posição inicial, mas na posição final também de simulação do tratamento. E com isso eu vou escolher o melhor local para instalar e construir a guia em 3D. Então, o primeiro passo aqui, a gente está no NemoCast e no setup, né? Então, o primeiro passo é montar o setup, é montar a posição final dos dentes, montando a posição final. Então, nesse caso, eu programei a intrusão, um pouquinho de torque e o fechamento do espaço com a retração. Setup pronto, então a gente vai agora inserir os mini implantes. Para inserir os mini implantes, então para quem é usuário do NemoCast e não trabalha ainda construindo essa guia de mini implante, eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro passo aí na vista, no layout, né, no standard, e porque aí a gente consegue visualizar os cortes tomográficos, tá? Então, depois disso é em Action, né, Ortho Setup, inserir mini implante. Vai abrir uma janela, essa janelinha ali você vai escolher qual é a marca do mini implante, o tipo e o tamanho do mini implante que você vai colocar. Então, eu vou mostrar um vídeo praticando todo esse processo, né? Então, vai no layout de standard, clica em Action, Ortho Setup e inserir mini implante. Então, nesse momento, eu gosto de clicar no dente, porque aí no corte tomográfico já vai localizar aquela posição. Então, eu vou inserir o mini implante, nesse caso aqui, eu escolhi o corte tomográfico sagital, então eu escolho o mini implante que eu quero colocar e vou colocar de vestibular para palatina.
Então, ele vai aparecer ali no 3D, a partir disso, no visor do controle 3D, eu vou começar a movimentar esse mini implante e ajustar ele na melhor posição, porque eu tenho ali uma visão direta das raízes. E é muito tranquilo de ser feito isso, né? Porque a gente vai conferindo isso no 3D, no controle 3D e também nos cortes tomográficos. Aqui a posição dos dentes que estão é no setup final, então, só que nos cortes tomográficos, como estão ali, eu consigo visualizar a posição de início e a posição de final do dente também. Então, isso acaba trazendo muita segurança na hora do planejamento. Ele fica assim, ó, quando fica com a linhazinha, né, seria a posição de início do dente, a posição final do dente, quando tá com aquela linhazinha demarcada no corte. Outro ponto importante também é verificar a relação com o tecido gengival, né? Então, aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais para dentro, aí nós vamos ajustar essa relação, essa profundidade no tecido gengival e vamos ajustando o que for necessário. Outra opção também que a gente pode ir modificando, né, e ajustando e verificando, é colocar a posição de início, né? Então, a gente vai clicar para visualizar tanto a posição de início quanto a posição de final, a sobreposição, e aí a gente consegue ver. Acho que aqui no vídeo tem uma partezinha que mostra um pouquinho mais para o final, vou passar um pouquinho mais para frente, ó, ali estão as raízes, né, e a relação aí. Aí a gente tem a posição de início e a posição de final, e observo se essa posição do mini implante, ela tá segura para eu conseguir construir essa guia e instalar esses mini implantes na posição mais adequada, que traga menos risco, né, de instabilidade, que tenha aí um menor risco de lesões às estruturas anatômicas. E isso é interessante, principalmente para esses casos aí que a gente tem uma distância interradicular reduzida. E aí, bom, então, mini implantes instalados, agora é importante a gente definir o estagiamento. Como que é? Como que faz? De que forma programa? Aumento a força? Não aumento? Separa os movimentos? Não separa? Então, tudo vai depender da biomecânica que tu precisas para aquele caso. Tudo vai depender do tipo de movimento que foi programado. Nesse caso da Marina, eu não achei necessário separar os movimentos, né? Por quê? Porque eu tinha duas âncoras enormes aí que eu poderia fazer o movimento de intrusão. Além disso, eu tinha programado um pouquinho de torque e a retrusão. Todos esses movimentos, pelo fato de eu utilizar os alinhadores, uma grande ancoragem, eu pude programar em conjunto com os alinhadores. Então, eu não precisei estagiar o caso, o que acabou levando um número de alinhadores menores. A taxa de movimento, nesse caso que eu programei, foi da mesma forma como se não tivesse os mini implantes. Foi o mesmo padrão, tá? 0,15 de movimento de intrusão por alinhador. Então, procuro manter a mesma taxa de ativação, porém, eu estou utilizando os mini implantes com uma ancoragem para que esses movimentos programados, eles consigam ser realizados de forma previsível. E aí, caso estagiado, a gente vai agora gerar a guia do mini implante. Então, para gerar a guia do mini implante, deixa eu voltar aqui para... Então, para gerar a guia dos mini implantes, a gente vai em produtos e aí confecciona a guia de mini implantes, escolhe ali o modelo
inicial, porque a gente vai fazer a guia no modelo inicial, e é importante agora definir o eixo de inserção dessa guia, por isso que a gente define a direção de câmera e coloca uma visão oclusal. E aí vamos remover e fazer um certo alívio, remover a retenção do modelo. Então, o software, ele vai te gerar um modelo aliviado, porque essa resina que a gente vai usar para confeccionar a guia do mini implante, ela não é flexível igual o alinhador. Então, nós temos que gerar esse modelo aliviado. E aí, o próximo passo aí é fazer esse desenho da guia. Então, a gente seleciona a área, seleciona quantos dentes, né, vai querer envolver. Nesse caso, poderia até fazer uma guia única, eu resolvi separar, fazer um lado e depois o outro. E outro ponto importante também, nesses casos assim, é a gente determinar os parâmetros certinho, né? Então, tu seleciona a área e tu gera a guia. Dependendo da forma como tu coloca a altura e a espessura dessa guia, pode ser que gere algum erro, então tem que ajustar e sempre colocar, eu sempre procuro colocar a altura maior que a espessura, tá? Então, isso aí é um outro ponto importante na hora de gerar a guia. E o Nemo também, ele apresenta algumas ferramentas de edições da malha. E é legal porque a gente pode editar essa guia, né? Então, vai em malhas clássico ali, costumo botar com transparência para ver a altura ali até onde o mini implante está indo, e eu recorto com aquela ferramentinha ali de polígono, e aí eu gero essa janelinha para que fique mais fácil a remoção da guia no momento da instalação, tá? Então, aí a guia impressa, esses mini implantes, eles foram instalados com motor, né? O ideal é sempre uma guia com uma resina transparente, mas no nosso fluxo de impressão aqui, que é intenso, que a gente imprime direto os modelos, então eu precisava otimizar esse caso aí e imprimir um pouco mais rápido, e para não perder tempo trocando a resina do tanque, a gente acabou usando essa aí mesmo. Mas, e tá aí os mini implantes, né, instalados e guiados através da tecnologia CAD/CAM. Os alinhadores e os elásticos logo após da instalação. E sobre a instalação, né, e sobre a ativação dos alinhadores com o mini implante, nesse caso, é preferível colocar 2 elásticos, porque se coloca um elástico só aqui, acaba causando algum incômodo aqui na mucosa e pode machucar, tá? Então, eu costumo colocar 2 elásticos, né, e fazer eles assim cruzadinhos, e aí a intrusão, ela funciona muito bem, e funcionou muito bem nesse caso também. Então, aí temos o processo de evolução, né? A gente já consegue ver aqui a linha, né, do alinhador aqui, está se aproximando do mini implante. O arco superior e o arco inferior, com uma excelente forma de arco. E aqui a fotografia no final dessa sequência de 8 alinhadores no arco superior. Aqui a comparativa na foto frontal e na foto lateral também. E aqui a inicial e a comparativa da evolução desse caso, tá? E aí, antes de eu remover os mini implantes e antes de remover os attachments e finalizar, eu resolvi fazer um novo escaneamento para realizar uma comparativa dos efeitos do tratamento.
Então, o que eu fiz? Eu peguei esse modelo da paciente, né, esse novo escaneamento, e importei para dentro do setup que eu tinha realizado previamente. Então, eu fiz a sobreposição dos modelos, do modelo do setup, né? E esse modelo agora, esse novo escaneamento, após os 8 alinhadores. E observei aí uma coincidência em relação à instalação dos mini implantes, o virtual e o real. E além disso, né, a gente consegue ver aqui por transparência o efeito da intrusão pura dos incisivos. Então, aqui o modelo antes dos mini implantes, né? Aqui o resultado, a sobreposição desse modelo em amarelo, né? Com após a intrusão. E aqui a gente vê essa... por transparência, né, o efeito do tratamento. E o bacana que eu tinha, né, os mini implantes, né, tudo isso me gerou muita confiabilidade na hora da sobreposição também. E aqui a fotografia da paciente, eu fiz a sobreposição e a gente vê de fato ali a melhora no sorriso. E aqui no setup, né, que eu carreguei ali e fiz o alinhamento com a tomografia, então a gente vê que de fato a gente teve aquela intrusão ali que foi programada no software, tá? Aqui a comparativa dos modelos numa vista oclusal da arcada superior. Ao final do tratamento, aqui a fotografia oclusal, eu coloquei uma contenção fixa no arco inferior e no arco superior uma contenção do tipo alinhador invisível. Então, os arcos ficaram muito bons, a oclusão ficou muito boa, bem engrenada, as guias, tudo mais. E aqui as radiografias finais, né, mostrando aí a integridade das raízes, os dentes bem posicionados e o resultado no final, no sorriso, né, que é o que os pacientes mostram, enfim. E aqui o perfil também. Nós temos a comparativa, né, do resultado, o inicial, antes dos mini implantes, e ao final, a grande melhora que a gente conseguiu aí nessa curvatura do sorriso. A paciente, ela ficou muito feliz com o resultado e eu também. Então, aqui o perfil. E para responder, né, a última pergunta, né, porque se caso não tenha ficado de uma maneira muito clara, ou se tenha ficado alguma dúvida, enfim, por que a gente deve planejar virtualmente os mini implantes? Eu selecionei uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2021 e que concluiu que o uso de guias cirúrgicos, né, ele aumenta a precisão de inserção, a estabilidade e reduz a taxa de falha do mini implante. E para finalizar a nossa aula, eu quero deixar uma frase que eu e a minha amiga, a Maite, escrevemos a Maite também é ortodontista, ela trabalha também com software no NemoCast. Nós escrevemos essa frase em espanhol, aqui ela está em português, que é algo que a gente acredita muito, né? Que você não será substituído pela inteligência artificial do software de planejamento de alinhadores, mas por ortodontistas que usam a tecnologia melhor que você. Então, por isso eu te convido aí para entrar nesse universo de estudo e de tecnologia.
Aqui está minha agenda de cursos para esse início de ano, né? Esse início de 2024, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o primeiro curso vai ser um curso online de setup para alinhadores, vai ser um curso em português, e esse curso ele vai ter duas opções, básico mais avançado ou somente avançado, para os ortodontistas aí que já têm uma certa experiência no manejo do software. E março a gente vai iniciar a venda do curso gravado, Masterclass Alinhadores, que é o curso que eu e a Maite trabalhamos juntas o ano passado, que foi em Santiago de Compostela, na Espanha. É um curso em espanhol. E em abril eu estou aguardando um grupo de ortodontistas aqui em Brasil, aqui na minha cidade. Vai ser um curso para ortodontistas de outros países, então é um curso que vai ser em espanhol. E em maio a gente vai ter aqui também, junto da Moz Academy, um curso presencial de alinhadores. Vai ser um curso um pouco mais biomecânica e um curso um pouco mais clínico, assim, de monitoramento dos pacientes. Então, é isso. Eu vou dar início aqui às perguntas. Então, há casos que eu coloco Power Read e há casos que eu coloco Attachment. O que é importante é pensar na biomecânica que está planejada. Se pensar em só colocar um movimento puro radicular, dificilmente tu vais conseguir obter. O que a gente procura planejar seria um movimento de pró-inclinação, corrigindo o torque, e depois tentar trazer esse dente de corpo fazendo a retração. E aí, nesse momento, manter o Power Read, ele seria interessante para esse momento de retração da coroa. O Power Read por palatino, no momento que nós estamos pró-inclinando o dente, talvez não seja necessário, ok? Esse ponto de pressão. ¿Qué parámetros utiliza para los movimientos de rotação, torque e tip? Né? A doutora perguntou para os movimentos de rotação, torque e tip. Basicamente, eu trabalho com movimentos de rotacionais, né? Rotação e torque, 2 graus por alinhador. Claro que tudo vai depender se eu tenho um movimento de rotação com vestibularização, isso passa a ser mais favorável. Rotação pura, isso é muito difícil de a gente conseguir. Procuro sempre fazer um movimento de vai e volta, né? Para que ele fique mais previsível. Agradecemos pela oportunidade de participar pela maravilhosa aula, obrigada. Sou cirurgião bucomaxilo, posso participar do curso. Sim, sabes que a primeira consultoria assim, que eu dei para doutores de outros países foi para um grupo que quem me procurou foi um cirurgião bucomaxilo, que queriam fabricar alinhadores na sua clínica, então foi uma experiência muito, muito, muito legal. A Solônia, obrigada também, Solônia, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Dr. Ricardo Campos, que tipo de elásticos utilizou para intrusão e que forças recomenda? Bom, assim, ó, a experiência que a gente sempre trabalha, né, com aparelho fixo e tal, sempre falava em movimento de intrusão com uma força leve, que não precisaria muita força, que 60 gramas, enfim. O que eu tenho visto que com os alinhadores, o fato de a gente ter um plástico que envolve todos os dentes, essa força pode ser um pouco maior, tá? Nesse caso, iniciei com elásticos 5,16 e depois eu acabei 5,16 leve e depois eu substituí os elásticos para 3,16 leve. Foi o que eu usei para esse caso.
Doutora, graças, doutora Andresa, excelente apresentação, como sempre, salud desde Medellín, Colômbia. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Qué buena, gracias por participar, por estar acá. Aqui, o doutor, que bueno, que bueno. Hay muchos doctores de fuera. Bueno, aqui está, então, meu Instagram. E precisando de alguma coisa, alguma informação, no link da minha bio está um link com os cursos, todo o programa do curso, então convido a todos para participar. Foi um grande prazer estar aqui e obrigada mais uma vez, tá? Um beijão a todos e boa noite.